Olha o assunto que vamos falar agora, pessoal. Brasil deve cair para a 13ª posição entre maiores economias do mundo este ano de 2021, aponta o FMI, esse Fundo Monetário Internacional que gosta de emprestar dinheiro para os países ditos pobres como o Brasil. Fundo Monetário de Maçons, né? Fundo de Maçons, Illuminatis. Poderia ser chamado assim, né? Fundo Monetário Internacional, em vez de Fundo Monetário Internacional, ser chamado de Fundo Monetário, né? Fundo de Maçons Illuminatis, sedentos por juros estratosféricos para ganhar dinheiro em cima do povo pobre do mundo. O levantamento do Austin Hatching, a partir de novo relatório do FMI, mostra que a economia brasileira caiu 3 posições em 2020 para a 12ª colocação e deverá ser superada neste ano também pela Austrália. Bora falar sobre isso? Bora pro vídeo, acompanhe até o final e compartilhe muito. Dedo no joinha, chicotada no like, splash, manda esse vídeo para um monte de gente, se inscreva no nosso canal, assista o vídeo até o final para você deixar o seu comentário aqui, porque aqui a gente traz muita informação e aqui a gente trabalha somente para o povo brasileiro. Sistema político tá rico, milionário, tem altos salários, muitos privilégios bancados pelo povo que cada vez mais fica pobre. Pode acontecer a crise que for, derrubar o mundo, mas nunca vai atingir os salários dos políticos, as regalias dos políticos, os empregos dos políticos. Só o povo se lasca. Sempre vou falar isso aqui 200 milhões de vezes. Pode entrar qualquer um que ama político aqui, ele vai sempre ouvir a verdade. E qual é a verdade? Só o povo pobre se lasca. Isso no mundo inteiro, principalmente no Brasil. O Brasil é um paraíso para os políticos, para os donos de banco, donos de mídia, todos eles, donos de igreja, como Valdomiro Santiago e de Macedo, todos eles ganham em cima da bondade e da falta de união do povo. Porque o povo se unisse, se ajudasse uns aos outros, acabaria com a pobreza rapidamente. O que falta é o povo se unir. Política divide o povo demais, cada vez mais o povo mais dividido para adorar suas celebridades políticas, celebridades religiosas e por aí vai. Idolatria total. Triste demais, eu fico desanimado fazendo esses vídeos, mas fazer o que? Tem que falar a verdade, né? Trazer a realidade. Vamos ler a matéria. O Brasil deverá cair mais uma posição na lista das maiores economias do mundo em 2021. Levantamento da agência de classificação de risco Austin Hatching diz que a partir das novas projeções do Fundo Monetário Internacional, FMI, esse fundo de Illuminatis, que gosta de emprestar dinheiro e ganhar muitos juros em cima dos países pobres, diz que para a economia global mostra que o Brasil deverá ser ultrapassado pela Austrália esse ano de 2021 e deverá encerrar o ano que vem como 13ª maior potência econômica do mundo. Os dados do novo relatório da FMI confirmaram que a economia brasileira caiu 3 posições em 2020 e foi para a 12ª colocação, após o tombo histórico de 4,1% do PIB, Produto Interno Bruto, no ano passado. Como já era apontado, o ranking divulgado em março pela Austin Hatching. No ano passado, a economia brasileira foi superada pelo Canadá, Coreia e Rússia, considerando
o PIB dos países em valores correntes em dólares. Aí você vai ver abaixo aí, você está vendo o ranking, né? Tá aí Estados Unidos em primeiro lugar, China em segundo, Japão é a terceira maior economia, Alemanha a quarta maior economia, Reino Unido é a quinta, Índia é a sexta maior economia do mundo, a Índia, a sétima é a França, oitava é a Itália, nono Canadá, décima maior economia do mundo a Coreia. Agora não dá para saber se é a Coreia do Sul ou a Coreia do Norte, deve ser a Coreia do Sul. A Rússia é a 11ª e o Brasil em 12º, praticamente ali já na cola com a Austrália, que deve ultrapassar o Brasil, né? A Austrália está em 13ª, deve a Austrália ultrapassar o Brasil esse ano de 2021. E ali, um pouquinho atrás, a Espanha em 14º, que futuramente, bem provável que a Espanha também passe o Brasil. Entre 2010 e 2014, o Brasil se manteve na 7ª posição. No pior momento, em 2003, quando era o governo do Lula, ficou em 14ª posição. O ranking da Austin Rating faz o comparativo das maiores economias do mundo desde 1994, o que explica a perda de posições. O economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, explica que a principal explicação para a perda de posições do Brasil em 2020 foi o efeito da pandemia associado ao aumento das incertezas domésticas, em meio às preocupações com a saúde das contas públicas e maior desconfiança dos investidores, né? Dívida pública estratosférica, não, a dívida pública que já está chegando, pode chegar até o final do ano a 6 trilhões de reais. Agora uma pergunta que eu faço: essa dívida pública, ela veio hoje, esses 6 trilhões, ou ela vem acumulando de décadas e décadas? Ela vem aumentando cada vez mais, décadas e décadas. A dívida pública, ela vem desde o governo militar, né? Que entregou para o Sarney já uma dívida pública grande, enorme, e aí foi passando pelo governo Sarney, governo Collor, depois o governo Fernando Henrique aumentou mais a dívida pública, o governo Lula aumentou mais a dívida pública, depois a Dilma também aumentou mais a dívida pública, aí veio o Michel Temer, aumentou mais a dívida pública, veio o governo Bolsonaro, aumentou mais a dívida pública, e o próximo governo vai aumentar mais a dívida pública. E a dívida pública, por que eu enfatizo ela? Porque ela só prejudica os investimentos públicos. Sabe para quem é os investimentos públicos? Para o povo pobre brasileiro. Saúde pública, ruim. Por que saúde pública é ruim? Porque educação pública é ruim, segurança pública é ruim, infraestrutura é ruim, saneamento básico, água potável. Tudo isso é ruim para o povo. Por que nenhum político usa setor público? Porque sabe que os investimentos públicos é pouco para o povo. Pagamos muitos impostos e esses investimento público ele vem através dos impostos. Mas tem uma mágica aí. Mais de 300 bilhões de reais custa para mantermos os 3 poderes, legislativo, executivo, onde estão os políticos, desgraçados, canárias, e o judiciário, onde estão os promotores públicos, juízes, desembargadores e ministros do STF. E não conto nem os generais, que ganham mais de 30 mil reais por mês. Então isso aí, esses que eu citei, generais, promotores públicos, desembargadores, juízes, ministros do STF, políticos, têm uma vida maravilhosa, bancada pelos nossos impostos. Aí esses mesmos impostos não conseguem dar vida digna para o povo na questão dos serviços públicos. Precisamos de uma saúde pública boa, de ótima qualidade, educação de ótima qualidade, infraestrutura de ótima qualidade, segurança pública de ótima qualidade, leis mais fortes que funcionem. Mas você acha que o sistema público está... Os servidores públicos, os políticos, os 3 poderes estão preocupados, os generais ganhando altos salários e regalias, muitos privilégios, vida de rei, de mordomia, de príncipe?
Eles usam o melhor dado pelo povo, trouxa, otário, gado, e aí o povo fica brigando um contra o outro para defender qual político vai dar uma migalha maior para o povo, que é o que eles dão para o povo. O resto, para o povo serve o resto. Através dos impostos, o povo serve o resto. Para os políticos, é o melhor. Será que eu estou mentindo? Será que eu estou falando alguma besteira? Será, gente? Por que será que as pessoas não acordam ou não querem acordar, gostam de ser escravos do sistema, dependentes de políticos, e os políticos dando risada da cara do povo, brigando por eles, em vez de o povo lutar por nós mesmos, se unirmos e já ajudarmos uns aos outros, que é a única saída. As instabilidades afetaram forte e negativamente a percepção dos investidores domésticos e internacionais sobre a capacidade de gestão do endividamento público, quer dizer, a dívida pública, e com isso houve revisão dos portfólios globais, afirma o economista. Ele destaca ainda que o real se desvalorizou muito frente ao dólar, menos 31%, mais do que as moedas de concorrentes diretos, como Rússia, menos 11,9%, e Coreia, menos 1,3%. Já o dólar canadense teve valorização de 1,1%. A queda do PIB brasileiro em 2020 também foi maior do que a registrada pela Rússia, menos 3%, e Coreia, menos 1%, mas menor que a retração do Canadá, menos 5,4%. O desempenho do PIB do Brasil em 2020 ficou na 21ª colocação num comparativo entre as 50 maiores economias do mundo, risco de ser superado também pela Espanha. E eu nem tinha lido a matéria, já imaginava que a Espanha poderia passar o Brasil também. Projeções do FMI, o Brasil deverá se manter na 13ª colocação pelo menos até 2023. Projeção, né? A Host avalia que o Brasil corre sérios riscos de ser superado também pela Espanha no ano de 2021. Esse ano mesmo, o que deixaria o país na 14ª posição, em razão do fortalecimento do euro e estimativa de que a economia espanhola deverá crescer bem acima da brasileira. O FMI projeta alta de 6,4% no PIB da Espanha, enquanto para o Brasil a estimativa é de crescimento de 3,7% em 2021, abaixo da média do mundo, média global. Para Agostinho, o desempenho da economia brasileira em 2021 vai depender também da capacidade do país avançar com a campanha de vacinação contra o coronavírus e da aprovação das reformas estruturantes. Essas reformas estruturantes é para tirar mais dinheiro do povo pobre, sugar mais dinheiro do povo. Essas reformas só ferram com o povo. O real deve se desvalorizar mais ainda que as moedas de outros países em virtude do baixo ritmo de imunização que exige as medidas restritivas, além do risco fiscal ainda elevado com o orçamento em revisão, a taxa de juros em ciclo de alta e, por fim, a ausência da aprovação das reformas estruturantes, afirma o economista. Segundo o levantamento, a participação do PIB do Brasil na economia global em 2021 em dólares deverá atingir 1,59%. Se a projeção se confirmar, será a menor taxa desde 2004, que foi de 1,52% no governo Lula. Em 41 anos, a taxa de 2021 será superior apenas em 8 anos, a de 1980, 81, 83 e 84, que foram anos afetados pela primeira e segunda crises do petróleo. Também em 1992, por conta do sequestro da poupança e hiperinflação na época do governo Collor, além dos anos de 2002, 2003, 2004, devido à forte desvalorização do real durante o governo Lula. Também teve uma forte desvalorização do real durante o governo Lula, 2002, 2003, 2004. Na semana passada, os economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa para a alta do produto
interno bruto, PIB, no ano para 3,18%, para 3,17%, de 3,18% para 3,17%, segundo pesquisa Focus do Banco Central. Foi a quinta queda seguida do indicador. Para 2022, o mercado baixou de 2,34% para 2,33%, a estimativa da expansão da economia brasileira. Engraçado que se o Brasil cair para a 14ª posição da maior economia do mundo, vai ser a mesma posição que o Brasil também está na 14ª posição como a maior taxa de desemprego do mundo, está em 14º lugar. Olha que coisa interessante, né? 14º lugar como taxa de desemprego, né? Maior taxa de desemprego mundial, e 14º lugar como economia do mundo, né? Maior economia do mundo. Combinou, né? Deixa o seu dedinho no joinha, chicotada no like, splash, mande esse vídeo para um monte de gente, seu comentário, se inscreva no nosso canal. Você vê que todo mundo tem participação na situação que o povo está. Governo Lula, governo Sarney, governo militar, governo Bolsonaro, governo Dilma, todos eles. Nenhum político foi afetado. Lembre disso, nenhum político foi afetado. Fui.